Fala, meus melhores! E aí, bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton na voz e professor Vinícius na língua de sinais. A nossa aula de hoje é de geografia, para você, 8º ano do ensino fundamental. Poxa, se você não faz parte dessa série, relaxa, vem com a gente que o negócio hoje vai ser top. Bom, nós vamos falar sobre a América Latina, os seus recursos naturais e algumas características econômicas. E para dar aquele pontapé e iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos relembrar aí, o que é a América Latina. Nós compreendemos então, como a América Latina, os países do continente americano que foram colonizados por europeus com língua neolatina. Professor, o que são línguas neolatinas? Irmão, português, espanhol, francês, toda essa resenha, beleza? No continente americano, apenas os Estados Unidos e o Canadá não compõem a América Latina, beleza? Todos os outros países americanos, do continente americano, fazem parte da América Latina. Bom, temos o caso também da Groenlândia e da Guiana Francesa, que é um rolezinho que eu vou explicar para vocês no nosso próximo mapinha. Esse mapa nos mostra, então, o continente americano de acordo com as suas atividades econômicas. Nesse mapa, vocês podem observar que os países em amarelo são os países marcados como desenvolvidos. Nesse caso, a ilha da Groenlândia está nesse bloco porque ela pertence à Dinamarca. Dinamarca, país lá da Europa, isso mesmo. Por isso que ela está aqui assinalada em amarelo, ok? O Alasca, ao lado aqui do Canadá, é território dos Estados Unidos. Por isso, também está no grupo aí dos países desenvolvidos. Mas essa moçada aqui não faz parte da nossa América Latina. Nossa América Latina inicia aqui no México e vai até lá no Chile. Amigão, com destaque, a Guiana Francesa, que no nosso mapinha está aqui assinalada em branco. Por quê? A Guiana Francesa é um território ultramarino da França. Então, esse espaço pertence à França, ok? Amigão, vemos aqui então que os países assinalados em verde são os países emergentes. Os países assinalados em marrom são os países onde a economia é de base agropecuária. E os que estão aí em lilás são países com economia diversificada, mas de base mineral. Como nós podemos observar no mapa, nenhum país da nossa América Latina compõe o grupo dos países desenvolvidos. No entanto, nós temos aí 3 países que são classificados como países emergentes. Esses países emergentes são países que estão emergindo, surgindo, apontando como uma possível potência mundial para o futuro. Apresentam uma economia forte, bons indicadores econômicos, só que, por sua vez, não tem aí indicadores sociais compatíveis com os países desenvolvidos. Belezinha? Aqui no nosso caso, na América Latina, os países do grupo emergente são Brasil, México e Argentina. De acordo com o FMI, Fundo Monetário Internacional, em 2020, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas por esses países, colocavam o Brasil no 12º maior PIB do mundo, o México com o 16º maior PIB do mundo e a Argentina com o 25º maior PIB do mundo. Esses 3 países juntos representam 75% de todo o PIB da América Latina. São caracterizados por ter uma industrialização tardia. O processo de industrialização desses países começou ali por volta de 1930,
nós entendemos que os países de industrialização clássica foram aqueles que se industrializaram na primeira fase da Revolução Industrial e ali no início da segunda fase da Revolução Industrial. No caso dos países latinos citados, a industrialização ocorre apenas em 1930, ali no finalzinho da segunda fase para o início da terceira fase da nossa Revolução Industrial. Por conta disso, nós chamamos esses países de industrialização tardia. As indústrias geralmente apresentam baixa produção de tecnologia. Os países desenvolvidos se destacam por ser produtores de altíssima tecnologia e os países de industrialização tardia, ainda que produzam algum tipo de tecnologia, não é o carro-chefe das suas indústrias, não é o principal produto das suas indústrias, não dominam com tanta maestria esse mercado de produção de alta tecnologia. Aqui no Brasil, nós não vivemos apenas da atividade industrial. O nosso principal produto de exportação é a soja, acompanhada aí da proteína animal, que é a carne, carne de boi, carne de frango, carne de vaca, enfim. E também os minérios. Nós somos um grande exportador de minérios, principalmente o ferro para a China, ok? Bom, a Argentina destaca pela exportação do trigo, do gado e da lã, certo? Enquanto o México se destaca pela exportação de produtos industrializados, da prata, do petróleo bruto e dos derivados do petróleo. Professor, mas o México se destaca pela exportação, de produtos industrializados. Isso mesmo, meus irmãos. Os produtos que o México exporta não são produtos de alta tecnologia ou com altíssimo valor agregado. É muito comum as indústrias maquiladoras que se instalam no território mexicano, próximo à fronteira com os Estados Unidos, para atender a demanda de consumo dos Estados Unidos. No entanto, eles são basicamente montadores de produtos. A tecnologia vem dos Estados Unidos e eles montam os produtos no território mexicano por conta de menor rigor ambiental, menor fiscalização trabalhista e também, por sua vez, salários mais baratos que deixam aí o custo de produção menor. Excelente? Meus amigos, no nosso mapa aqui, nós temos agora os países de economia diversificada, mas de base mineral. Como vocês podem ver, ele se estende aí desde o Suriname, aqui no norte da América do Sul, e vão até o Chile. Meu brother, a economia desses países são diversificadas, mas em sua grande parte, os minérios dividem espaço com a produção agropecuária, certo? Na Venezuela, destaca a produção de petróleo e de gás. Vale ressaltar que a Venezuela é um dos maiores, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas vive uma intensa crise financeira desde 2015 por conta de decisões ruins tomadas pelo governo venezuelano e da dependência da economia da Venezuela apenas do petróleo, associada à redução do valor do barril de petróleo ali por volta do ano de 2015, que colocou a Venezuela numa situação econômica muito sensível. A Colômbia e o Equador se destacam pela exportação de petróleo, tão quanto pela venda aí de banana e café. O Chile, nós temos a exportação de cobre, de lítio e também de frutas. Lítio é aquela paradinha da bateria, viu? Não se esqueçam disso, bateria de celulares levam aí esse minério. O Peru se destaca pela exportação de prata, do ouro, também do cobre, tão quanto da pesca e a exportação do café. A Bolívia se destaca aí, então, pela exportação do lítio, do estanho e da soja. Tanto o Peru quanto o Equador e o Chile acabam surfando nas correntes marítimas de Humboldt, o que auxilia a pesca
nessas regiões. E a pesca acaba sendo um produto, né, do Peru, como também um produto muito comum ali no Equador, certinho? Voltando para o nosso mapa da América Latina, nós temos agora os países que compõem principalmente a América Central, que são os países de economia de base agropecuária. Então, tá o recorte aqui para vocês, os países da América Central, com economia basicamente aí da agropecuária, assinalados em marrom. Na América do Sul, como nós podemos aí observar, apenas Paraguai e Uruguai compõem esse grupo de países. E as suas economias são pautadas no Uruguai pela exportação de carne bovina e também de lã, além da exportação de trigo, soja, arroz e milho. Nos últimos anos, o Uruguai tem diversificado a sua economia e abrindo espaço para o setor financeiro. Então, o setor financeiro tem ganhado muito espaço na economia uruguaia e no futuro pode ser aí uma atividade consolidada e representar uma parcela importante da economia desse país. No Paraguai, nós temos a exportação da soja, do milho, do tabaco, da cana-de-açúcar e também de bovinos. O Paraguai, ele é sócio do Brasil na usina de Itaipu, chamada também de Itaipu Binacional. Binacional, duas nações. E o Paraguai é o nosso sócio na usina de Itaipu. Lembrando que Itaipu é uma usina de geração de energia elétrica e o Paraguai acaba vendendo para o Brasil o excesso da produção. Lembrando que a usina acaba produzindo um pouco mais do que a demanda de consumo do Paraguai e esse excesso de produção ele vende, né, para o Brasil. Vale ressaltar também que o Paraguai é famosíssimo por vender alguns produtos contrabandeados. Muitos brasileiros atravessam a fronteira para ir até a cidade de Pedro Juan Cabaleira comprar alguns produtos com menor preço em decorrência de não pagar impostos ao governo federal brasileiro e também por conta da falsificação que ocorre de alguns produtos como cigarro e que acabam sendo contrabandeados do Paraguai para o Brasil. Certinho? Amigão, a América Latina apresenta uma forte dependência econômica dos seus recursos naturais, que são finitos, logo são esgotáveis. Por isso é preciso investir em tecnologia para reduzir a dependência econômica desses recursos naturais. Além disso, a América Latina exporta esses produtos com baixo grau de beneficiamento, que faz com que seja mais barato, né? E é marcada pela concentração fundiária. Logo, nós temos aí muita terra concentrada na mão de poucas pessoas. A desigualdade social também é marcante nos países latino-americanos. E tanto o setor extrativista como o setor industrial é forte a presença das transnacionais, não tendo aí indústrias locais fortes e entregando na mão de indústrias de outros países a extração de minério ou atividade industrial. Não só a extração de minério, né? Nós sabemos que tem aí transnacionais também no plantio de soja, na atividade agropecuária, certinho? Meus amigos, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. A atividade está aí para vocês, né? Os países classificados como economia de base agropecuária praticam apenas atividade agropecuária? Pensa na resposta, registre no seu caderno, troca a ideia com seus colegas e em outro momento a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto, certinho? Tá as habilidades da nossa aula de hoje. Nossa referência cresce na tela para vocês. Forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima.